Começar a nossa aula de hoje, vamos fazer um convite que o Lucas nos dirige em oração para a gente começar, pode ser? Amém. Então, a gente vai ter um ajuste. Eu estou dando uma pausa aqui na confissão de fé, por conta de quê? Eu tenho que assumir meus erros, e eu fui ler o regimento da nossa denominação, e nós não podemos convocar uma assembleia com menos de 30 dias, a partir do dia que eu expliquei o que é o ofício que a gente vai estar a fazer a eleição. Então, a princípio, a gente tinha convocado a assembleia para o dia 15 de dezembro, que seria o próximo domingo, para eleição ou não de 2 diáconos. E aí, por outras razões, Deus, na sua soberania, fez com que eu fosse ler o regimento interno, e eu vi que a gente não pode convocar uma eleição sem explicar o ofício 30 dias com 30 dias de antecedência. Pelo menos ler as qualificações. Eu já tinha planejado dessa aula, porque eu acho que é importante para a igreja entender, mais do que só ler as qualificações, entender o que é o ofício. Para que vocês possam votar de maneira consciente. Eu vou dar os objetivos da aula aqui, eu vou colocar os pontos, mas a questão toda é de que a gente teria que fazer isso de qualquer forma. Então, naturalmente, no final do culto, eu vou fazer uma nova convocação, e essa nova convocação vai levar a eleição lá para janeiro. Então, tranquilo, vai ser bom que vai dar tempo da gente se adaptar no novo espaço. Mas então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o ofício do diácono, né? Então, qual que é o objetivo dessa aula? A gente vai ter eleição, e eu quero que vocês, como igreja, possam olhar. E eu não voto. Eu quero que vocês possam olhar para os candidatos com o pano de fundo, com as características que Deus quer que essas pessoas tenham, para que elas possam exercer aquela função. Eu quero que vocês olhem como igreja e falem assim, eu vejo nos dois diáconos, voto nos dois. Vejo nenhum o diácono, vota só em um. Não vejo nenhum dos dois, não voto em nenhum dos dois. Nós não somos obrigados a eleger as duas pessoas. Nós somos obrigados, pelo voto que nós fizemos quando nós nos tornamos membros, nós somos obrigados a votar, a estar na eleição. Aí você pode votar nulo, você pode anular teu voto, você pode votar branco. Eu peço que você use a tua boa consciência para fazer isso. Não vote em contrariedade com as Sagradas Escrituras. E vocês vão entender o porquê disso. E se a aula vai ser pesada para diácono, imagina quando eu for lá para presbítero. Então, quero que vocês entendam o ofício e a importância dele na vida da igreja. A gente vai ver, e eu sou, o primeiro ofício que eu tive na Igreja Presbiteriana do Brasil foi diácono. Fui diácono por 2 mandatos. Eu fui trainee por 1 ano e fui diácono por 10 anos. No meio, no final desses 10, ali por volta do, 8º ano, 9º ano, não lembro, Deus me chamou para o ministério. Eu continuei diácono enquanto eu estava no seminário, até que meu mandato venceu e eu não fui para a reeleição. Então é uma função, é um ofício que eu amo. A parte da maneira como eu sou como pastor é por conta daquilo que eu fui como diácono. E a gente vai ver que, diferente do que as pessoas imaginam, não existe um ofício que é mais importante do que o outro. Existem funções, papéis e responsabilidades diferentes. Então, o presbítero faz uma coisa, o diácono faz outra. A gente vai ver que existe importância para os dois dentro do reino de Deus. E eu quero que, diante da realidade que eu vou apresentar para vocês, diante das características, eu quero conduzi-los à oração, a orar por essa eleição. A orar para que Deus... E já vou falar de antemão, né?
Quantas pessoas vocês acham que vão ter as qualificações demandadas biblicamente para ser um presbítero, para ser um diácono? Só uma pessoa teve as qualificações todas. Jesus Cristo. Então o que a gente espera não é que a pessoa complete perfeitamente, gabarite as qualificações, mas que no mínimo a gente veja o desejo do coração da pessoa de ter aquelas características. Ok? Então isso é importante. E para isso, nós como igreja, a gente precisa orar tanto para eleger quanto pelos oficiais que já estão eleitos. Porque vocês vão sofrer mais ou menos por conta dos oficiais. Então, quanto mais vocês orarem pelos oficiais para que Deus possa conformar neles a imagem de Cristo, melhor para a vida de vocês. Aí vocês vão sofrer menos. É um pouco essa a ideia aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender para ir para o ofício é entender o que é a igreja. Porque esse ofício ele é exercido dentro da realidade da igreja, dentro da esfera eclesiástica. Você não é eleito diácono aqui, vai chegar no seu trabalho na segunda-feira e falar, meu, dá licença que eu sou diácono. E até porque você não vai querer ser diácono no seu trabalho, porque diácono é aquele que serve. No seu trabalho você vai querer ter a sua função, você não vai querer estar servindo como um diácono deve servir. A gente vai ver que uma das características fundamentais, que sem ela não pode existir diácono, é a humildade. A gente vai chegar lá. Então o que é a igreja? A igreja, a gente já tem falado sobre isso em algumas aulas, tem usado como exemplo, ela na Bíblia ela é descrita de algumas formas. A primeira delas aqui, eclesia, ela é uma ideia de que a igreja é um povo tirado, separado de algum lugar. E de onde que nós somos separados? Do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos enviados para o mundo. Então, a gente separado, vamos dizer assim, moralmente do mundo. Nós somos separados como uma comunidade que busca um relacionamento de intimidade íntimo com Deus e uma vida de santidade, mas que, ao mesmo tempo, nós somos empurrados, lançados para o mundo para brilhar a luz de Cristo. Então, nós somos tirados e enviados. A gente vai ver aqui ideia de corpo de Cristo, aquela ideia da unidade, cada um com a sua função, a noiva de Cristo, a congregação dos santos, o povo de Deus, enfim. A igreja é algo tão importante para Deus que ele manda o seu filho para morrer por ela. Se essa é a realidade, qual é o tamanho do privilégio que alguém tem de servir nesse corpo? Qual é o privilégio que uma pessoa tem de poder servir na noiva de Cristo? Tem muita gente que acha que é um baita de um sacrifício. É. Mas é um sacrifício que os privilégios superam em muito a realidade do sofrimento. A hora que você entende a quem a igreja pertence e o que você pode ser usado por Deus para fazer no meio dela, você vai começar a se dar por ela. Você vai começar a sonhar em querer ser parte disso. Então a igreja, ela é também o organismo e uma instituição. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um organismo porque a igreja ela é viva. A igreja ela cresce, a igreja ela anda. A igreja ela se espalha, a igreja muda de endereço, de morada. A igreja está por aí. Mas ao mesmo tempo ela é uma instituição gerida por regras. Que presta contas ao Estado. Aqui em Portugal nós somos uma pessoa coletiva. Então nós, em algumas situações, a gente se sujeita a prestar contas para o Estado. A gente presta contas financeiras. Todo ano a gente faz a declaração lá do IRS. Nós temos o nosso nome, nem sei se você sabe nesse documento, RCBE. Mas está o nosso nome lá. Se der algum problema aqui, vou preso. Eu serei processado, não é vocês. Por quê? Porque ela tem um aspecto institucional em que aquele que está à frente é aquele que responde por ela. Você processado, sou eu que vou ser processado. É o meu nome que vai estar lá. Não é uma entidade abstrata, é alguém que dá cara à entidade.
Então, a igreja é, ao mesmo tempo, organismo e instituição. E nós, então, somos embaixadores do reino de Deus. E nós somos embaixadores de um reino em expansão, através da salvação e transformação de pessoas. Então, se a gente fosse falar, eu até removi a palavra para eu não ser acusado disso, porque eu dei uma palestra parecida com essa para os presbíteros e diáconos quando eu cheguei às suas famílias. Né? É parecida, eu fiz algumas alterações. Mas se a nossa igreja pudesse ser pensada como um negócio, que não é um negócio, mas se a gente fosse pensar, qual que é o núcleo do nosso negócio? É isso, é salvar, transformar e condenar pessoas. Condenar está no pacote, porque quando a gente anuncia a palavra e as pessoas rejeitam, elas se condenam. Mas nós somos embaixadores do reino, nós somos embaixadores de Cristo, dentro do mundo criado e enviados como embaixadores do rei. Então, o reino que já acontece nessa terra tem em você um embaixador. E o diácono vai ser um embaixador para o mundo e ele vai ter um papel dentro desse grupo de embaixadores. Essa é uma dos aspectos importantes. Então, nós somos chamados por Deus para sermos instrumentos nesse processo, não a fonte, não a origem. Então, se através da igreja pessoas são salvas e transformadas e condenadas, nós não somos a fonte disso, mas nós somos instrumentos disso. É a maneira como Deus, em sua soberania, escolheu agir. Soberanamente, Deus escolhe pessoas para serem instrumentos dele dentro da realidade criada. Então nós, todos, somos instrumentos nesse processo. E existirão aqueles que dentro da vida da igreja vão ter uma função de um cuidado especial de algumas coisas. E mais uma vez, nós estamos a falar de pessoas que servirão a noiva de Cristo. Pense o privilégio disso, a noiva de Cristo. Então, qual que é a visão? E aqui, como sempre, quando são essas aulas mais assim, eu vou trazer a parte que vocês não gostam tanto, eu pelo menos também não gosto muito, que é a parte da constituição da nossa denominação. Então, a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, ela tem uma constituição, e dentro dessa constituição ela vai definir aquilo que ela pensa acerca de algumas coisas. E dentro dessas coisas tem aquilo que ela pensa sobre o ofício diaconal. Então, o primeiro parágrafo, né? Então, você viu aqui que já é no capítulo 10, né? Como consta no Novo Testamento, Jesus Cristo reuniu o seu povo de diferentes tribos e nações e uniu na família da fé por meio do ministério extraordinário de oficiais que receberam dons extraordinários do Espírito Santo. E foram os agentes por meio de quem Deus completou a sua revelação à igreja. Estão falando de quem aí? Dos apóstolos. Então, uma das formas da gente entender algum conceito é explicando que o conceito não é. Faz sentido para vocês? Então, o que ele está a fazer? Ele está explicando o que o diácono não é. E ele vai falar, tais oficiais e dons relacionados com a nova relação não têm sucessores devido ao facto da revelação de Deus ter terminado com a era apostólica. Então, pronto. Nenhum oficial, e esse é o capítulo falando dos oficiais, aqui vale para os dois, presbítero e diácono. Então, o oficial, ele não é um sucessor dos apóstolos. São categorias diferentes na prateleira. Eles tiveram dons extraordinários que nós não temos e que não estão disponíveis mais na nossa época. Ok? Então, diferente. Então, vamos para o segundo parágrafo. Sem ser, portanto, sucessores daqueles, a igreja conta para o seu governo com oficiais o quê? Ordinários. E ordinários é uma palavra mal compreendida no Brasil, mas ordinários aqui no sentido de comum. Normais. Que são presbíteros docentes. Quem são os presbíteros docentes? Os pastores. Quantos presbíteros docentes uma igreja pode ter? Tantos quantos ela puder sustentar. Essa é a ideia. Presbíteros regentes, quem são esses?
aqueles que nós chamamos de presbíteros no dia a dia. Por que é regente? Que é tipo Tales? Mais ou menos. Porque na administração da igreja você conduz a igreja, que é o que o Tales faz o coral. Ele rege para conduzir o coral, né? E os diáconos, assim como era a prática. Então o que eles estão... É muito legal a maneira como a gente escreve as coisas, né? Ele define os ofícios e fala assim como era no Novo. Ou seja, assim como foi estabelecido na igreja primitiva, a gente continua a fazer. É esse o argumento aqui. Então, 10.3. Os presbíteros têm conjuntamente a responsabilidade do governo e da supervisão espiritual da igreja, incluindo o ensino. Então, isso aí está falando como que o docente e o regente eles se relacionam. Somente presbíteros, especialmente dotados, isso é um negócio questionável, né? Chamados por Deus, aí tem que ser, e treinados para pregar a palavra, pode servir como presbítero docente. Então, ele está falando assim, condições normais de temperatura e pressão, quem que vai ser o docente? Aquela pessoa que se preparou para isso. Aquela pessoa que abriu mão de uma outra forma de viver, de uma outra forma de sustento, vai se dedicar de maneira específica ao estudo, para que ele possa, depois de estudar e se preparar adequadamente, vir aqui para transmitir as verdades. Essa é a ideia. O ofício do diácono, e aí olha como que é importante, não é o de governar, mas sim de serviço para quê? Suprir as necessidades dos membros. Quem define, então, as funções, em última instância, quem define as funções de um diácono? As necessidades dos membros. Então, uma coisa que o diácono não tem direito é de falar, isso é um serviço muito baixo para mim. Tá a entender? Diácono não pode, diácono não tem esse direito. A vocação, aquele que é vocacionado para o ministério, para o ofício diaconal, ele ama servir a igreja porque ele ama a igreja, porque ele ama o noivo da igreja, o dono da igreja. E aí o diácono não pode fazer corpo mole. E se depender de mim, diácono não vai fazer corpo mole. Naquilo que eu puder ajudá-lo a entender a realidade do ministério que ele tem na mão, do ofício que Deus chamou para fazer. Então vamos avançar aqui, isso é só, nem entrei na Bíblia ainda. Então 10.6, de acordo com as Escrituras, os ofícios da igreja são exclusivamente para homens. Então eles não entraram em detalhes aqui, porque é um ensino para nós bastante tranquilo, mas eu creio que poderia ter uma expansão aqui. E o 10.7, o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a primeira coisa, você perceber se o cara serve ou não serve. Tem que ser assíduos e pontuais. O que isso significa? Então chega na hora certa e está em presente. Então diácono não pode ser turista de igreja. Diácono e presbítero não são aqueles que vêm quando querem. Ele não tem o direito de vir quinzenalmente. Ele não tem o direito de faltar. Não tem. Não é para isso que ele foi chamado. Pode vir a precisar faltar? Pode. É outra história. A gente fala de exceção. E a exceção confirma a regra. Então, o oficial, ele tem que ser aquele nerd de igreja. É o cara que vai estar em tudo. Naturalmente tem coisas que ao longo da semana você tem sua agenda, é mais compreensível. Final de semana o jogo já muda um pouco. Mas ele tem que ser assíduo, frequente, pontual. Pontualidade é um negócio importante e mal compreendido no nosso tempo. Tem pessoas que acham que não ser pontual é normal. Não ser pontual é pecado. Mais uma vez, existem exceções, existem acidentes, existem coisas que, né? Mas pontualidade é amor ao próximo. É respeito com a agenda do outro. É respeito com Deus. E quando eu chego no horário aqui, eu estou mostrando que eu me importo com aquilo que eu vim fazer aqui, com quem vai estar presente aqui. Deus. Pontualidade na vida demonstra amor pelo próximo. Dá exemplo. Se você não é pontual, se arrependa desse pecado e vai buscar o jeito de melhorar. Pontualidade é importante.
E aí, no seu cumprimento dos seus deveres, o que eles têm que ser, então? Irrepreensíveis na moral. O que significa? Boa conduta. Ou seja, dentro da vida da igreja, os oficiais vão ser aqueles, ou devem ser aqueles, que a igreja olha para eles com respeito e fala assim, esse cara é crente. Porque tem gente que olha na igreja e fala assim, tem hora que ele dá sinais de ser crente, mas tem hora que complicado. E como que vocês acham que uma pessoa pode ser irrepreensível na moral, e aí, consequentemente, sãos na fé e prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida? É tudo desdobramento do mesmo pacote. Como que alguém afetado pela queda e sendo restaurado pelo Espírito pode ser isso? Vai ser pelo Espírito Santo, que com certeza vai agir através da vida devocional dessa pessoa. É uma loucura a gente querer ter oficial e o oficial achar que ele pode ser oficial sem ter vida com Deus. Uma pessoa que não lê as Escrituras, uma pessoa que não tem uma vida de oração, uma pessoa que não medita as Escrituras, uma pessoa que não põe em prática as Escrituras. E como que eu vou servir a noiva se eu não sei o que o noivo quer para a noiva? Como que eu vou servir no corpo se eu não sei como o corpo deve funcionar? Para ser oficial, pressupõe vida com Deus, vida de amor a Deus, vida de apego a Deus, a palavra de Deus e a vida que Deus quer que a gente leve. A gente vai conseguir de maneira perfeita? Não. Mas não tem como. É loucura, é insanidade. É o oposto de sessão na fé. Tive uma ideia, eu vou ser oficial, e o que eu vou fazer da minha vida? Não estou nem aí para Deus. Eu vou domingo na igreja, quando der e está tudo certo. Não pode. Isso é importante quando a gente pensa nas pessoas em que a gente vai votar para o ofício. A gente pode, por exemplo, só para vocês terem uma noção, o conselho agora adotou uma nova postura, o conselho entrevista as esposas. Também. Fala aí, como que é esse cabra? Você vê esse bicho lendo a Bíblia? Você vê esse camarada orando? Ele está dando de administrar a casa? Será que ele vai dar conta de ajudar na administração da igreja? Você acha que ele vai prestar? E, se a esposa falar que não, tá fora. A gente vai investigar se a esposa tem razão, se ela não está fazendo de birra só, ou para não perder as horas vagas do marido, né? Mas a gente tem que apertar. A hora de levar a régua é agora. A hora de apertar é agora. A hora antes da eleição. Porque depois, o que acontece? Deus administra a igreja através da eleição. O conselho é eleito para administrar a igreja, mas foi o povo que pôs o conselho lá. E o povo que pôs, guiado por Deus, os diáconos lá. O que isso significa? Significa que se vocês têm maus diáconos e maus presbíteros, significa que Deus está derramando juízo sobre a vida da igreja. E aí vai ser, mas esse presbítero é ruim, quem votou? Então, eleição de oficiais não é hora de votar em amigo. Não é hora de deixar de votar porque você não é amigo da pessoa. A eleição é hora de votar naqueles que são e se parecem com Cristo e que têm a vocação para que eles possam exercer aquela função. Por isso que eu quero que vocês orem por isso ao longo desse próximo mês. Deus precisa levantar homens dele para exercer o ofício dentro da igreja dele. Porque é o seguinte, meus irmãos, o pau vai torar no novo espaço, Vai ser trabalho. Vai buscar. Até agora a gente estava slow motion.
E estava lá meio x. A hora que mudar lá vai ser 1,5, 2x a velocidade. O negócio vai mudar de nível, em esfera de atuação. Então vamos avançar aqui. Então, a doutrina da vocação. Isso aqui é uma outra coisa importante. Você já viu aquele tipo de pessoa que ela fala assim, eu me sinto inclinada ou me sinto chamada para fazer alguma coisa, mas ninguém concorda com ela? Já viram isso aí ou não? Então pronto. A doutrina da vocação é a gente abordar como a gente evita esse tipo de coisa. Então olha só, e está lá na Constituição da nossa denominação. A vocação para assumir ofício na igreja é a chamada de Deus por meio do Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um órgão oficial da igreja. Traduzindo em miúdos na parte prática. Eu era diácono e um dia eu tive a convicção, a clareza absoluta que mais nada fazia sentido na minha vida se não fosse servir a Deus no ministério. Eu ainda não sabia de que forma seria, mas eu sabia que eu tinha que sair da instituição financeira que eu trabalhava e me dedicar de uma forma específica para essa outra vocação. O nome disso, chamado interno. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, isso foi a maneira como Deus me impeliu a abrir mão do dinheiro que eu ganhava, a abrir mão da vida que eu levava. Isso é chamado interno. Dado pelo Espírito que transforma o coração das maneiras mais impressionantes às pessoas mais improváveis. E a segunda parte é a aprovação do povo de Deus por intermédio de um órgão oficial da igreja. Então, a partir do momento que eu me senti impelido para o ministério, eu falei com um amigo meu que era pastor auxiliar na igreja, eu falei, alguma coisa diferente aconteceu comigo ontem. Na verdade, eu falei para ele no dia, alguma coisa diferente aconteceu comigo hoje no culto. Ele estava traduzindo o pastor e falou, vixe, já sei o que vai acontecer. A gente conversou durante uns 4 dias, de segunda a quinta, sobre o assunto. E mais nada fazia sentido na minha vida. E aí eu falei para ele, qual que é o passo? Vamos orar uns 2, 3 meses. Depois desses 2, 3 meses, a gente vai e conversa com o pastor Arival. Ok? Isso era uma segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, a gente foi falar com o Arival, porque não dava. Não dava, hein? Não dava. O negócio não saía de mim. Enfim. Fiquei quase 4 dias chorando, pra vocês entenderem. Era o dia inteiro. Eu estava no banco, estava trabalhando, eu lembrava do que tinha acontecido, eu começava a chorar, ia pro banheiro e pronto. Aí fui conversar com o Arival. O Arival falou assim, você é a resposta de oração. Nós temos orado para Deus levantar pessoas no meio da igreja para ir para a obra missionária. Aí, do jeito dele, ele falou, vamos preparar o Léo, vamos mandar ele embora. Vamos mandar ele para fora. Beleza. Só que ele não parou nisso, porque o Arival é uma pessoa. Então, eu fui ser examinado pelo conselho da igreja. Quando decidiu que eu ia fazer seminário, foi um processo. Vou para o seminário. Então, tem que ser enviado pelo presbitério, não é pelo conselho, mas o conselho que me envia para o presbitério. Então, você chega diante do conselho, que são aqueles homens que você serviu junto na igreja, e eu servi com esses homens durante 10 anos ou mais, e eles eram por volta de 10 anos, e a gente serviu em várias coisas juntos, mas várias coisas. Tanto eu quanto o Rafa, a gente foi mais ou menos na mesma época. Foi na mesma reunião, na verdade. E a gente foi colocado diante do conselho para ser feito perguntas, eu fui colocado lá e falou assim, perguntas para o Léo. Os caras falaram, não tem nenhuma. A gente te conhece. Vai. Isso é reconhecimento exterior. Fui enviado para o presbitério. Cheguei no presbitério, ninguém me conhecia. Só o pessoal da igreja que estava representado. Aí você é entrevistado, sabatinado, que você é um candidato ao sagrado ministério. Você não é nada. Então você é menos do que o mosquito. Você entendeu o exemplo lá do cavalo, né? Você é menos do que aquilo.
E aí o cara te faz a entrevista, te pergunta um monte de coisa da tua vida, tua esposa e tal, e fala assim, vai, você é chamado de Deus. É essa parte aqui. Então na igreja, você não faz o que você quer. Você faz o que Deus te chamou a fazer, porque Ele move o teu coração e Ele vai mover o coração da igreja para concordar com aquilo que Ele pôs no seu. Não existe freelance dentro da igreja. Não existe eu faço o que eu quero. Não existe. Ok? Então, doutrina da vocação é importante. Então, o governo da igreja, por meio desses oficiais dotados para representar. Ninguém poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito, ordenado e instalado no cargo por um órgão competente. Então, a gente faz eleição para diácono ou presbítero, eles são eleitos, quem for eleito, vai ter um dia, se essa pessoa nunca foi um oficial na vida, vai ter a ordenação dela, vai ficar de joelho, vamos impor a mão, derramar das bênçãos de Deus e autoridade sobre a vida dela. E depois a gente vai ter então a instalação dessa pessoa no cargo. A instalação acontece, aquele que já for ordenado anteriormente, ele já é instalado depois com oração, junto com aquele que for ordenado no momento. Um órgão competente, no caso, pensando em presbítero, regente e diácono, conselho que faz isso. Para pastor, presbitério. Então, qualquer candidato a um cargo, antes de ser eleito, deve o quê? Ser aprovado pelo Conselho de Presbíteros. E no caso de um pastor, também pelo presbitério. Então, é o seguinte, o conselho tem um negócio importante aqui, que é o poder de veto. Então, quando uma eleição vai ter indicação de nomes, a igreja pode indicar o nome que ela quiser, e o conselho tem direito de barrar quem ele quiser. Porque é a maneira como Deus escolheu administrar a igreja. E na nossa igreja, a gente tem adotado uma postura de que a gente vai ser rigoroso, porque os ofícios são importantes. Então a gente vai investigar a vida familiar, a gente vai entrevistar a esposa, nós vamos investigar crenças, nós vamos ver que tipo de ideologia a pessoa abraça ou não, nós vamos ver que tipo de testemunho que a família da pessoa dá ou não. Nós vamos apertar, porque eu prefiro trabalhar com menos, que de fato são, do que com muitos que não têm condições. É melhor você ser sobrecarregado pelo trabalho do que ter que carregar uma pessoa morta que te dá trabalho. Entende? A gente precisa entender isso na vida. É melhor a gente estar sobrecarregado de trabalho do que estar sobrecarregado de pessoas que não sabem o que tem que fazer e que não estão comprometidas com aquilo que tem que fazer. Então, quando que os diáconos foram instituídos? Quando que eles foram criados dentro do relato do Novo Testamento? Alguém sabe me dizer? Oi? Isso, mas onde? Atos 6. Atos 6. Então tá lá. Aí o que o Lucas Bibiano colocou, origem do ofício, a necessidade de atender as viúvas. Pode falar. Tá. Isso, e a gente vai ver no texto bíblico que lá fala sobre isso. Ele vai falar que eles têm que ser experimentados. Isso, entrevistamos, daí colocamos na prática para ver se eles são experimentados na prática, ver se eles fazem o exercício da função na prática. Eu vou lembrar, por exemplo, quando eu comecei lá em Pinheiros, tinha amigo meu que foi para o processo de trainee junto comigo e deu um tempo, não é para mim, pulou fora. E normal, melhor coisa do mundo você reconhecer que você não é para fazer alguma coisa. A pior coisa do mundo é você achar que você serve para fazer uma coisa que você não serve. Né? Então, a gente vai chegar nesse texto, a gente vai chegar lá em 1 Timóteo. Então, a origem do ofício é atender a necessidade das viúvas. E aí a gente vai ver que lá na igreja primitiva, começou a ter um problema que o povo quer criar aqui em Portugal. Que as mulheres dos judeus estavam tranquilas, mas as dos gregos não. Atendia uma, não atendia a outra. Os caras querem pôr divisão entre português e brasileiro. Divisão que nessa igreja a gente não aceita. Né? Então, olha só, Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números de discípulos, houve murmuração dos helenistas, gregos, contra os hebreus, judeus.
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então tinha um grupo, que falou assim, ó, não estão cuidando das nossas viúvas, não estão cuidando dos nossos necessitados, porque nós somos gregos, nós não somos judeus. Então aqui poderia surgir a reclamação, estão cuidando dos brasileiros, não estão cuidando do português, ou estão cuidando do português, não estão cuidando do brasileiro. Não. A prioridade do ofício, servir as mesas. Então lá no texto bíblico está assim, então, os 12, quem são os 12? Os apóstolos. Já com quem aqui no pacote, então? Matias. Convocaram a comunidade e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então os 12 falaram assim, ó, existe uma diferença. Nós não podemos, como apóstolos, e a gente vai aplicar isso para a vida dos presbíteros, abrir mão da nossa função do ensino para poder ajudar os necessitados. Não faz sentido. Por quê? Porque a igreja tem uma prioridade no anúncio da palavra e não na assistência social. Isso é fundamental para vocês entenderem. Assistência social qualquer instituição pode fazer. Anúncio da palavra só a gente. Ninguém mais no mundo pode fazer o que a gente faz. Nós somos exclusivistas. Só a gente pode fazer isso do jeito certo. E veja o trabalho que dá para nós, o pastor que vocês arrumaram. Não faz daquele jeito, mas é o que tem para hoje. Então só a gente pode fazer o anúncio da palavra. Então eles vão falar o quê? Vamos definir um processo de escolha e quais são os critérios. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Não falou 7 mulheres, não falou pacote misto do jeito que vocês quiserem. 7 homens. Do quê? Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Isso aqui é uma coisa que me mata. Porque na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, não estou falando da ICPP, nós vamos escrever uma história diferente que com a graça de Deus. Existe uma visão de que o diácono é um ofício inferior e que o cara não precisa ser crente, ele precisa dar conta de carregar a cadeira. Eu te falo tranquilamente que isso é uma verdade em mais de 80% da igreja, para não falar um número mais assustador. Então os caras acham que diácono é o cara que vai dar conta de carregar a cadeira, então qualquer um serve. Não. Na igreja, para carregar a cadeira, tem que ser crente. Para limpar banheiro na igreja, tem que ser crente. Para abrir a porta e tomar conta do espaço de culto, tem que ser crente. O diácono tem que ser uma pessoa que você tenha condições e coragem de chegar nele para pedir auxílio com um problema que você está passando na sua vida. E eu falava isso na reunião da junta diaconal na igreja antiga, quando a gente tinha lá uns 40 caras lá, eu falava assim, meus amigos, vocês teriam coragem de vir pedir auxílio para outro irmão seu diácono com um problema seu no casamento? Todo mundo, não. Então, se a gente não tem a coragem, nós entre nós não servimos para ser diácono. Se a gente não tem as condições espirituais de lidar problema com um dos nossos irmãos, nós não servimos para a função. Aí eu dava. Então, não é de agora que eu tenho esse estilo amistoso e meigo, né? Então, já dei um carinho para eles, falei, meus amigos, nós estamos tudo errado, a gente precisa ser crente, a gente está imerso na palavra. E aqui tem quem quiser testemunha disso, o Roberto era meu trainee lá. Né? O Roberto, a gente fazia visita junto e tal. Não vou contar outras coisas que eu fiz pro Roberto para não constrangê-lo aqui. Mas então tem que ser boa reputação, cheio e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, a igreja de Cristo, ela é tão importante que para servir, para entregar cabaz, esses homens precisam de sabedoria e ser cheio do Espírito. Esses homens precisam ter a sabedoria e a perspicácia para identificar a necessidade na igreja. Eles precisam ter o coração inclinado para ter misericórdia das pessoas. E eles precisam querer estar dispostos a abrir mão do tempo deles para ir servir essas pessoas, ouvi-las e ajudá-las. O texto bíblico é profundo. Aí, eleição e ordenação. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Tem de presbiterianismo na igreja primitiva? É anacronismo, mas está lá. Elegeram. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja,
que é o único dos caras aqui que tem uma descrição espiritual. A gente vai ver que isso é importante porque que vai acontecer no capítulo seguinte. Mas a gente vai ter então Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Coríntios, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, eles orando, lhe impuseram as mãos. Então, eles foram instituídos, eles foram ordenados e instituídos no cargo a partir daquele dia através de uma eleição. Como eles não eram da ICPP, não precisaram avisar com 30 dias de antecedência. Foi no dia, eles oraram, já explicaram a função e já fizeram a eleição. Então pronto. Quais são? Então aqui é o texto que fala da instituição, ok? Vamos agora para as qualificações do diácono. E veja se a gente não deveria ter medo disso. Semelhantemente, porque Paulo acabou de descrever o que era esperado do presbítero, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra. Palavra importante. Falou, cumpre. Putz, falei errado. Cumpre. Vou me lascar. Se lasque. Cumpra a tua palavra. Não inclinados a muito vinho. Não pode ser cachaceiro. Mas você vê que não há muito. Ou seja, existe a possibilidade de beber pouco. Mas cachaceiro não. Não cobiçosos de sorte da ganância. Se vocês lembrarem da pregação que eu fiz na primeira carta de Pedro, o objetivo do serviço na igreja nunca é favorecimento próprio. Nunca é enriquecimento, nunca é busca de influência. A vida na igreja é por busca de ser humilhado pelos outros. É você servir os outros nas piores condições possíveis. Nunca é para você ser exaltado. Exaltado no nosso meio só tem que ter um. Só um. Conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. Aí é da onde surge a ideia do trainee. Então vamos ver, ó. A gente tem lá fulano e beltrano, indivíduo A e B, gajo A e B. Eles parecem ser crentes e parecem que têm a vocação. Antes da gente fazer uma eleição, porque aqui, fez a eleição, você tem que aturar o cara por 5 anos. E quando vocês elegem o diácono, eu tenho que aturar os diáconos como vocês e como sendo aquele que vai ter que tratar com eles dos problemas que eles vão gerar. Então me ajudem. E aí a gente fala assim, ó, então eles parecem ter essa inclinação. Mas vamos testar os caras. Vamos pôr na prática. O que acontece? Lá no Brasil tem um ditado, você quer conhecer a pessoa, dê a ele o quê? Dê poder. O cara com poder, ele se encanta. E aí ele se encanta e sobe. Então vamos ver se o cara vai continuar humilde quando ele estiver numa posição que pode ter algum destaque. Porque tem. Você acaba respeitando o diácono, tem que respeitar o diácono. Vamos ver se ele vai continuar humilde. Vamos ver se como diácono ele vai continuar a servir na igreja ou ele agora vai virar, tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço. Eu não consigo entender isso. É uma das coisas que eu amo na igreja coreana. Quando eu estive lá na Coreia do Sul, e assim, eu estou abrindo vida de igreja. Uma das coisas que mais dá problema na vida de igreja é o quê? Grupo de cântico. Você mexe com artista, entendeu? É histórico, é histórico. Se você for pegar, desde caso de adultério, tem um monte de coisa. Começa no grupo de cântico. Se tiver baterista, então... Era uma piada nossa no seminário. Tem um amigo meu que falou assim, nunca na minha igreja vai ter baterista, porque os caras de onde trabalham... Amo os bateristas da nossa igreja. Mas o ponto é que na Coreia do Sul, então você tem uma posição, porque acontece? O grupo de cântico acaba tendo um destaque também. Eles estão lá na frente, por isso que eu gosto da posição que é aqui. O povo cantando está quase sentado, os caras estão escondidos debaixo do púlpito, né? É maravilhoso. No novo espaço nós vamos pôr os caras lá no canto, vamos ver se a gente faz um biombo e fecha todo mundo, brincando. Brincadeira. Mas o ponto é de que isso pode
Porque veja, é um talento muito bonito. Pô, tem hora que eu tenho inveja de quem sabe cantar. Eu sei que Deus aceita o meu canto, que Ele é misericordioso. Né? Eu gostaria, pô, de ter uma baita de uma voz bonita, Deus não me deu. Mas o ponto é de que isso pode mexer com o ego da pessoa. E como que os coreanos mantêm isso em xeque? É parte do grupo de cânticos? Você está na escala de limpeza do banheiro, da casa de banho. Você vai ter que lavar as sanitas. Nós não vamos contratar ninguém. Vocês vão desentupir sanita entupida. Vocês entenderam? Porque o serviço na igreja pressupõe humildade. Em quais funções dentro da igreja a humildade é pressuposta? Em todas. Em todas. Então, experimentar na função ajuda com isso. Então, por exemplo, o trainee é o cara que mais vai se lascar. Então, aqui, o que o adjunta diaconal fez de sacanagem com eles? É o cara que faz escala dia domingo sim, domingo não. E os diáconos eleitos lá, uma vez no mês. Não é isso? É, olha lá. Mas é a hora de você testar o camarada. É a hora de você testar. Então, a ideia de experimentar é para a gente ver se a pessoa vai corresponder à função, ao ofício, aquilo que faz sentido para vocês? Eu lembro de um caso, que eu não vou dar os nomes, mas da minha igreja passada, teve uma pessoa que tentou dividir a igreja. E o que ela fez? Lobo em pele de cordeiro. Essa pessoa era amiga, uma galera admirava essa pessoa. Uma galera. Tanto é que elegeram essa pessoa para presbítero, elegeram ele muito novo. Mais ou menos a idade que tem o Lucas, até um pouco... na mesma época que o Lucas foi... Não, que o Lucas foi eleito novo, né, para a função. E essa pessoa esperou ter sido eleita para ela começar uma rebelião. Então, por exemplo, dia de Santa Ceia, quem sabe um dia a gente chega lá. O uniforme dos presbíteros, gravata e terno. É fato e gravata, por conta da reverência do momento. A gente está servindo a mesa do Senhor, né? Talvez um dia a gente vai chegar lá. Eu nunca pedi isso dos presbíteros. Estou lançando. Talvez eles cheguem à conclusão, guiados pelo Espírito, que faz sentido. Novo espaço, novos procedimentos, né? E eu lembro que esse cidadão, ele esperou ser eleito para no dia da Santa Ceia ele aparecer de calça jeans e polo. E ele começou a fazer aquilo com frequência. E ele começou a liderar um motim, né? Então não foi experimentado, né? Não se mostrou irrepreensível também. Então quem é experimentado e se mostrarem irrepreensíveis, exerce o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizantes, temperantes e fiéis em tudo. Está falando das mulheres do diácono, meu. O que a mulher do diácono tem que ser? Respeitáveis, esperada dos dois. Não maldizentes. Então, a mulher do diácono não vai ser aquela que vai ficar nas fofoquinhas da igreja. A mulher do diácono não vai ser aquela que vai começar a conversa e falar mal dos outros na igreja. Não pode. Então, o cara pode não ser eleito por conta da mulher que ele tem. Isso é importante. Por quê? Porque as palavras caminham e as coisas crescem e tomam proporções e por aí vai. Temperantes e fiéis em tudo. Então, o que é esperado do diácono é mais ou menos o que é esperado da mulher dele. Tanto é que, né, nesse negócio de horário, eu lembro quando eu fui eleito diácono, quando eu fui trainee, a Daniela tinha um problema com o horário. Ela é inimiga do relógio. E eu falei assim, acabou esse negócio. Ou por quê? Porque agora você é a esposa de um diácono trainee. Agora você é exemplo dentro da igreja. Ah, mas não vai chegar no horário. Ah, vai chegar no horário. E você vai se comportar bem. Vai sentar nos lugares certos. Não vai ficar fofocando. Ela nunca foi disso, mas não vai ficar fofocando, não vai. Por quê? Porque você é esposa de diácono trainee. Aí fui eleito diácono. E a tua vida acabou de ficar mais difícil.
Por quê? Porque as pessoas vão te olhar e a maneira como você se comportar vai falar a maneira como eu sou teu marido. Você tem que se vestir de maneira decente. Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Aí virei seminarista. Falei, minha filha, piorou. Fui ordenado pastor. Agora... E graças a Deus, Deus tem trabalhado na vida dela. Né? Uma coisa que eu sou muito grato a Deus é pela forma como aqui ela nunca se atrasou. Ela está pronta sempre no horário. E se atrasar, fica e vem de Uber depois. Eu não espero. Porque eu tenho meu compromisso aqui. E como foi algumas vezes em São Paulo, que ela ficou para trás e eu fui. A gente tinha 2 carros, ela foi com a segunda viatura. Mas fica para trás. O horário é importante. Mas vamos lá. O diácono, seja marido de uma só mulher. Governe bem seus filhos e a própria casa. Então, o diácono ele não pode ser aquele cara que não faz parte da vida comum do lar. Ele tem que conhecer a esposa, tem que conhecer os filhos. Agora, ele vai ter que conseguir administrar isso trabalhando muito no trabalho dele na igreja. Aí ele vai ter que se desdobrar. Por isso que eu vou chegar em alguns conceitos importantes sobre liderança. E tudo isso está lá em Timóteo 3, de 8 a 13, né? Então, pois, o que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, servir na igreja traz bênção para a sua vida. Ser escolhido por Deus para se matar na obra dele é bênção para você e para aqueles que estão perto de você. A família do diácono, a família do presbítero, a família do pastor, ela é abençoada pelo fato da função que esses homens exercem dentro da vida da igreja. Porque homens que exercem essa função de maneira bíblica, meu amigo, eles são bênção para todo mundo que eles têm contato. E não vai ser diferente na casa deles. E aí, o que a gente tem que olhar? Tem muito mais dentro dessas qualificações, não sei se perceberam, que as qualificações normalmente são morais. E não em termos de conhecimento. Então, quer dizer, o cara não precisa ser PhD em teologia. Ele não precisa ter doutorado em teologia. Ele tem que ser crente. Para ele ser crente, ele vai conhecer teologia? Vai. Ele vai ter que conhecer. Mas você vê que o caráter cristão é fundamental, essencial no ofício diaconal. Então é necessário ser antes de fazer. Se você não virar crente depois que você fala, quando eu for eleito, foi igual eu estava falando um dia com um menino que veio aqui. Falou, não, porque eu quero ser pastor, não me dão oportunidade da igreja, não sei o quê. Mas você já saiu para então, não te dão para ir na igreja, não? Você já foi evangelizar na rua? Já foi evangelizar no seu trabalho? Já foi evangelizar no supermercado? Ele falou, não, eu não sei como fazer isso. E como que você quer ser pastor? Ah, não, mas é diferente, porque quando você está com a palavra lá, eu falei, não, cabeça de bagre, não. Você tem que ser antes de você querer fazer. Aquilo tem que ser natural, tem que estar na tua vida, você tem que ter aquele amor, aquela paixão. Aí, pronto. Então, vamos lá. Beleza, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o mistério não seja censurado. Então é Paulo falando, ele como apóstolo, mas a gente pode aplicar isso para a liderança da igreja, que quando a gente exerce a nossa função, a gente não tem que dar nenhum motivo para que o nosso ministério seja envergonhado. Aí é a questão de manter o caráter irrepreensível. Eu não vou ler aqui, mas vou dar exemplo de 2 diáconos da Bíblia, 2. Um deles é Estevão. Veja a pregação, eu quero que você chegue na tua casa hoje, você vai ler Atos de 6 a 9. Veja a pregação que Estevão fez como diácono, sem ter a Bíblia, foi na cabeça. Ele contou lá quase da fundação, da criação do mundo até o assassinato de Jesus Cristo pregando para os caras. Ele falou assim, são vocês, seus covardes e tal. Pá! Aí morreu apedrejado, mas fez uma pregação boa. A pregação dele foi boa, meu. E aí os caras falam assim que os caras rangiam o dente, meu, e partiram para cima dele. Deve ser um privilégio mesmo, né? Porque ele morre sorrindo. Ele morre olhando para o céu, vendo Deus, o negócio se abrindo, vendo Cristo. Engraçado, sabe quem teve essa mesma visão? Jesus, né? Mas vamos lá. E Filipe, vocês lembram esse Filipe aqui, não? É o que foi trasladado e evangelizou o eunuco. Olha o nível dos diáconos. Entendeu? Isso é diácono.
Hashtag, fica a dica, né? Então vamos lá, ó, visão da ICPP. O ofício do diácono é basicamente o serviço e entrega. Você veio para se dar. Segundo exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo filho de Deus, se encarna, vive uma vida de obediência, se humilha, lava pé de traidor. Tem cara na igreja que não quer fazer as coisas que tem que fazer. Ai, cara pálida, né? Então tá bom, vamos lá. Este ofício expressa a comunhão dos santos no que se refere a uma ajuda mútua em tempo de necessidade. É o dever do diácono ministrar ao necessitado. O cara tem que conhecer a Bíblia. Tem que ser de sensibilidade do espírito. Para ministrar ao necessitado, ao enfermo, ao solitário e todo aquele que está em desgraça. Não vale ficar terceirizando para o presbítero, nem para o pastor. Tem que ir lá e dar conta do recado. E como que você faz isso se você não tem vida com Deus? Faz parte do seu ofício estimular a generosidade dos membros da igreja. Muito bom, temos um desafio aí, diáconos, estimulem o povo. Estabelecer os métodos, recolher as ofertas, distribuí-las com propósito com que foram dadas. Então a ideia é que a gente tem feito, assistência dos necessitados, cabaz, tudo mais. Tem as suas responsabilidades, as propriedades da igreja. Então a junta diaconal é responsável por tudo que está aqui dentro. Então, por exemplo, o que seria uma vergonha para a junta diaconal? Seria uma vergonha para a junta diaconal se o pastor que tivesse que chegar e falar assim, meu, tem mofo aqui, a gente precisa limpar e pintar. Seria uma vergonha para a junta diaconal se o pastor tivesse que vir e falar assim, meu, tem uma lâmpada queimada, e o espaço onde a gente presta culto não parece um espaço de culto decente, parece que a gente nem ama tanto esse Deus que a gente serve. Seria uma vergonha se o pastor tivesse que ficar falando toda hora que a gente precisa ter um lugar bem estruturado, sem um monte de fio solto e tudo mais. Por quê? Porque a preocupação deveria ser da junta diaconal. Faz sentido? Pronto. Então, queimou lâmpada, ar-condicionado deu problema, faltou água, faltou papel no banheiro. Quem que é? Os assuntos de importância, então tem coisa que daí deu importância, passa para quem? Passa para o conselho. E aí, quando fala importância, é a questão do conselho autorizar a fazer alguma coisa, gastos maiores. Então tem coisa que para arrumar, fala assim, vamos supor assim, estourou um cano. Tem que arrumar? Tem. Mas será que nós temos dinheiro? Tem que ver com a junta, temos que ver com o conselho. Ou nós vamos ficar sem água? Às vezes tem que ficar sem água. Então existe uma relação entre junta diaconal e conselho. E qual que é a visão das pedras vivas? E hoje eu vou trazer um pouquinho, porque isso aqui é importante. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para... O que está grifado, negrito e itálico aqui? O que está escrito? Então, junta diaconal não tem autonomia. Junta diaconal responde para o conselho. Se o conselho falar não é para fazer, ela não pode. E se ele falar tem que fazer, ela tem que fazer. Desde que esteja em acordo com as Sagradas Escrituras. Ok? Então ele tem que dedicar-se o quê? Especialmente. Está escrito exclusivamente? Então, diácono é o famoso faz tudo na vida da igreja. Eu carregava cadeira de terno no sol, eu tomava chuva de terno manobrando o carro, levando pessoa no guarda-chuva para o carro dela para ela não se molhar. Por quê? Porque está lá para servir os outros, porque Cristo te serviu primeiro. Não porque eu sou bom, mas porque o Espírito movia e move diáconos a fazer isso. Então, arrecadação de ofertas, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção... Olha aqui, o que está escrito aqui? A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Isso significa, e aqui está um recado para a igreja, os diáconos estão autorizados, adolescente que estiver atazanando no culto, vai tomar bronca, se der bobeira, toma um pedala Robinho lá, toma um tapa na cabeça, se tiver no telemóvel, tira o telemóvel, o diácono está autorizado a fazer isso. E não adianta brigar com o diácono porque o conselho está de acordo. Na hora do culto, é hora do culto. Estiver conversando, dando risadinha, é para tomar a bronca. Pai sem noção, que o filho está esgoelando e não percebeu que, está todo mundo sendo incomodado. O pastor perdeu a linha que ele está valendo. O diácono tem que chegar e falar assim, olha, meu irmão, acho que está na hora de você se retirar rapidinho para a tua criança acalmar. É ordem e reverência no espaço de culto. O diácono tem o nosso respaldo do conselho para fazer isso aqui dentro. E se tiver engraçadinho que quiser brigar,
o conselho vai respaldar a junta diaconal, assim como já aconteceu aqui. E nós respaldamos o diácono. E a pessoa veio se retratar publicamente pelo que ela fez. Então aqui não é lugar para brincadeira. E exercer fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. É isso. Ser diácono é isso. Então, não precisa ter medo. Né? Eu vou dar exemplo meu, né? Eu já tomei muito telemóvel. Já dei muito tapa na cabeça de adolescente na minha antiga igreja. E eu lembro de um desses, né? Ele agora está casado, é um homem. E falou assim, Léo, eu lembro tanto que você era chato. Eu falei, nunca neguei essa verdade. A minha pergunta é, eu estava errado? Não. Eu falei, então parte do homem que você é, eu tenho participação nisso. Parte do homem que aprendeu a ficar firme na fé e ter reverência no culto, os meus tapas e as vezes que eu tomei o telemóvel foram parte disso. Às vezes que eu falei para você deixar de fazer isso aqui, teve para você, eu sei. Obrigado. Então pronto. É isso. Então você não é feito, você não tem a função para ser amado pelos outros. É importante que você seja, mas é para ser amado por Cristo e por fidelidade a Ele, né? E aqui são 3 pilares que a gente, como conselho, não abre mão, especialmente eu. Liderança. Eu entendo, toda liderança, ela é sacrificial. Não existe espaço dentro da liderança da igreja para você ser acomodado e não se dedicar ao reino. A liderança é você se dar por aqueles que Deus chamou para que você se desse por eles. É necessário que você ame a Cristo de tal forma que porque você o ama, você ama o povo dele. Que você ama o povo que ele morreu na cruz para comprar. E se ele comprou na cruz, até o cara que você não gosta dentro da igreja é importante que você ame. Porque ele morreu por essa pessoa. Então não existe liderança sem sacrifício. Não existe liderança em alguns momentos sem olheira. Não existe liderança em alguns momentos sem exaustão. Quem foi o grande exemplo disso? Jesus Cristo. É por isso que no barco, em meio à tempestade, ele podia dormir. De tão exausto que ele estava daquilo que ele fazia. Você olha a agenda de Cristo, você vai ler os evangelhos, meu amigo, não tinha coffee break, não tinha, você olha pro cara, não tinha tempo para assistir série. Era o tempo todo, viajando, no deserto, a pé, entrando aqui, evangelizando ali, ensinando ali, curando ali, expulsando o demônio ali, ensinando o trair ali. Vocês viram? Quando você olha a vida de Paulo, eu canso de ler. Não de ler, eu não me canso de ler, mas eu canso lendo o que ele fazia. Você olha Pedro, não existe. No que depender de mim, não depende de mim, né? Mas no que depender de mim, não vai ter espaço para liderança acomodada aqui. Deus escolheu abençoar o trabalho da liderança. Liderança é sacrificial. Segundo ponto, humildade. Vocês sabem que eu gosto dessa citação. Um crente arrogante é tão estranho quanto um demônio humilde. Por quê? Porque as duas coisas, o demônio humilde não existe. Crente arrogante é uma outra história. A liderança no reino, ela quebra a lógica da liderança lá fora. Porque a liderança no reino não é você ter mais autoridade para mandar nos outros. É você ser colocado sobre mais autoridade para servir os outros. É você ter uma posição em que você passa a ser o último da fila na hora do almoço convívio. É você ter a posição em que você vai escolher servir. Eu prefiro que falte comida para mim do que falte para vocês. É humildade. É a humildade de chegou o trabalho, eu faço porque eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para escolher trabalho. Não funciona. Liderança dentro da igreja não funciona assim. Se fosse assim, o Rui não tinha ido ontem lá no armazém, na sexta-feira receber as cadeiras, ter sido o primeiro a chegar ontem para ficar arrumando as cadeiras, limpando as cadeiras. Foi um presbítero que fez.
Humildade. Não existe espaço para arrogância, prepotência. Eu tenho habilidades para isso, não tenho para aquilo. Não funciona assim. Aqui é lugar de serviço. E a outra coisa que a gente não abre mão é confessionalidade. Aqui é Bíblia. E nós, como igreja presbiteriana, entendemos que a Bíblia está bem explicada para nós nos nossos símbolos de fé. Na Confissão de Fé de Westminster e no Westminster os 2 catecismos. Nós não abrimos mão disso. Não crê, não concorda, tranquilo. Você não serve para ser líder aqui. E nós vamos perguntar na entrevista e nós vamos passar para você um questionário com umas 50 perguntas. E se você mentir no questionário, é Deus que vem contra você. Ouse mentir para você ver o peso. Ouse mentir para você ver o peso. Então a gente não abre mão disso aqui. Liderança sacrificial, porque Cristo importa, a igreja importa e vocês importam. Humildade e confessionalidade. Isso que precisa para ser presbítero, isso que precisa ser diácono. E a família, né? Então, a família do diácono é fundamental que eles entendam, que a família entenda que para o diácono cumprir o chamado e a vocação dele, quem que vai sofrer um pouco? Família. A família vai sofrer, não tem jeito. O cara não vai estar presente, o camarada não vai estar presente o tanto quanto ele gostaria em casa. Não vai ter jeito. Ele foi chamado para se dar pelos outros. E a esposa não é proprietária exclusiva, né? Não foi ela que comprou o marido, foi Jesus que comprou. A esposa tem algumas responsabilidades, ela tem alguns direitos, mas ela não tem o direito de tomar e administrar o cara do jeito que ela quer. Quem administra, quem dita o ritmo do jogo é Jesus Cristo, né? Então, o que a gente espera da família do diácono? Que a família ore por ele. Porque ele trata de assuntos do reino de Deus. Não é esse negócio de assunto de grandes conglomerados no nosso mundo. Essa é porcaria. Reino de Deus. É qualitativamente superior, assim, a outro nível o negócio. A gente espera da família compreensão. Por quê? Porque vai ter coisas que a gente não vai poder falar com vocês, seja presbítero, seja diáconos. Então, a minha esposa, ela continua toda semana perguntando como foi a reunião do conselho. Eu falo, foi boa. Então, e aí? Você não me contou nada? Eu falei, te falei, ela foi boa. É o que você precisa saber nesse exato momento é que ela foi boa, né? Então, porque tem hora que a gente lida com coisa que a gente não tem o direito de compartilhar, porque não é sobre a nossa vida, né? Então, as decisões são conciliares, esses ofícios demandam sacrifício, e isso é importante, é um privilégio fazer parte disso. É um privilégio ser parte disso. Tem hora que cansa? Tem. Domingo passado eu achei que eu ia morrer aqui. Tão cansado que eu estava falando coisa que não fazia sentido, tinha hora. Fui falar em 6 dias da criação, falei 6 semanas. A senhora Ilma me corrigiu, eu nem ouvi. Estava exausto. Exausto. É assim que funciona. Consegui descansar a semana. Estou animado, cheio de disposição. Vocês viram que pela aula, né? Já foi 1h10. Então é desse jeito. Mas é um privilégio, meu. Não troco essa vida que eu tenho hoje pelo dinheiro e pela vida que eu tinha antes. Mas não troco, assim, ó, não adianta nem pôr oferta que nem me tenta. É diferente você poder chegar e ver o que aconteceu aqui na recepção de novos membros. É diferente você ver pessoas sendo convertidas. É outra história. Não dá para comparar. É um privilégio fazer parte. E diáconos fazem parte disso. Presbíteros fazem parte disso. E aí, sua vida, meu amigo, vai ser cheia de bênção. Vai ter luta, vai ter derrota, mas a sua vida vai ser abençoada. A sua vida vai ser abençoada por Deus de maneiras que você não consegue imaginar. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, para estudarmos mais da Tua Palavra. Muito obrigado, pois o Senhor, em seu amor, nos deu o Teu Filho Jesus Cristo, para que fizesse a obra, morresse, vivesse uma vida de obediência em nosso lugar, ressuscitasse, e Ele que agora reina soberanamente. Obrigado, pois o Senhor nos enviou o Santo Espírito, que trabalha em nós, conforme em nós,
à imagem do teu Filho amado. Muito obrigado, pois o Senhor ama a sua igreja e por isso o Senhor escolheu governá-la através de homens santos, homens eleitos, para fazer essa boa obra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de servir nessa obra. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, como igreja, partir para uma nova eleição, para escolhermos novos oficiais, novos diáconos. Peço que o Senhor nos conduza ao longo desse período em oração, que o Senhor nos conduza ao nosso coração estar firmado na palavra, para que possamos votar de maneira consciente e eleger homens que não sejam instrumentos de juízo, mas que homens que sejam instrumentos de graça no nosso meio. Livra, Pai, livra a tua igreja de qualquer juízo através da liderança, Pai, livra a tua igreja de qualquer tipo de juízo. Manda-nos cada vez mais da tua graça. Muito obrigado também pelo alimento que o Senhor nos dá. Nos dê um momento agora que será corrido de pequeno almoço, mas que em tudo o teu nome seja engrandecido. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.